Tem um texto que eu queria ler com você, que é bem pequeno, mas eu acho muito saudável. Está no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20 e 21. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da tenda. Vamos orar? Pai, nós te damos a honra, a glória e o louvor. Tu és especial, Senhor. Muito obrigado pela leitura da Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a aprender, a crescer, Senhor, a amadurecer a nossa vida. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento para falar, para fortalecer. Meu Deus, livra-nos de todo mal. Esse é o nosso desejo e que essa palavra, Senhor, enriqueça os corações. Nós dependemos de Ti, Senhor. Senhor, que a Tua mão esteja sobre cada vida e que eu possa ser hoje um profeta, Senhor, a voz do Senhor sobre este povo. Perdoa os meus pecados, purifica a minha vida, os meus lábios, minha mente, Senhor, os meus ouvidos, meu coração, Senhor. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que versículo maravilhoso, né? Olha o que diz aqui: e começou Noé a ser... Falar para quem está do seu lado, ele mudou de profissão, falei. Ele mudou de profissão. O que ele era? Ele era um construtor. O camarada construiu a arca. Ele era um construtor. Você sabe que a engenharia naval usa como referência as medidas para se iniciar a construção de um navio. É usado as medidas de Noé para a construção naval hoje. Essa é a base. Como é que se sabe que um barco não vai afundar? Como é que você sabe? A base é o texto aqui de Gênesis. Mesmo as pessoas não acreditando nas coisas de Deus, mas elas precisam partir de um ponto. E Noé, ele era um engenheiro, ele era um construtor. Mas o texto diz que ele mudou de profissão e ele decidiu ser lavrador, e lavrador de vinha. Vinha. Ele foi lavrar, foi fazer uma plantação e plantou uma vinha. Versículo 21, o que ele fez depois? Ele bebeu vinho, né? Isso aqui foi premeditado, não foi? Não é? Não foi premeditado? Ele plantou, depois ele colheu, depois ele pisou em cima, depois ele tirou aquele caldo, depois ele deixou um tempinho parado, aquilo fermentou e ele melou a alma, melou. Ele aproveitou e encheu a cara. E o que aconteceu? Ficou bêbado, embriagou-se. E o que mais aconteceu aí? E ele ficou nu, peladão. Ele ficou nu, na sua tenda, evidente. Estava lá dentro da tenda dele, ficou nu. Não sei se estava cantando alguma coisa, barulho. Segue-se que um filho chamado Cão, ele veio ver o que estava acontecendo e viu o pai todo peladão. Depois você lê a sequência, que é isso. E ele foi e falou para os irmãos: você não sabe o que eu vi? O pai está todo pelado lá. Todo lá. Terrível, né, meu irmão? Tem gente que gosta de ver o defeito dos outros e contar para todo mundo, né? Os dois irmãos pegaram uma capa, vieram de costa e cobriram Noé. No dia seguinte, quando acabou aquela bebedeira, Noé ficou sabendo do que aconteceu e ele ficou muito irado. E ele amaldiçoou a descendência do seu filho. Maldito será Canaã, que era o seu neto. E aí ele continua amaldiçoando as gerações na sequência.
Vamos ver o currículo de Noé. Volta aqui no capítulo 6. Olha o currículo de Noé. Versículo 8. Olha o currículo dele. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Veja aqui. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Esse é o currículo de Noé. Eu anotei aqui pensando o seguinte: primeiro, Noé, ele foi chamado por Deus. Depois Deus chama ele para que ele construísse a arca. Noé era o homem perfeito para a sua geração. Noé era um homem de visão, tinha a visão de Deus. Ele tinha a coragem de um gigante, ele era incansável. Imagina que essa arca, a duração da construção aproximadamente de 100 a 120 anos, que ele construiu a arca, incansável, determinado, um homem que não deu ouvidos à oposição. Imagina que no deserto ele constrói uma arca e ele, durante aquele período, ele prega dizendo: olha, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. Meu irmão, passou um mês, passou 2, passou um ano, passou 10 anos. Pô, esse cara está louco, esse cara é um maluco lá construindo uma arca, e ele diz que vai vir um dilúvio, e ele não deu ouvidos à oposição. Ele creu nesse absurdo. Ele condenou aquela geração, obedecendo a Deus. Ele ouvia a voz de Deus, Deus deu todas as medidas. Ele salvou a sua família quando ele colocou lá dentro da arca. Ele era um homem inteligente, ousado, empreendedor. E ele depois recebeu uma aliança que Deus perpetuou com a raça humana quando veio o arco-íris. Toda vez que você vê uma chuva, depois você vê o arco-íris, aquela é a aliança que Deus não vai destruir mais a humanidade através do dilúvio. Então esse era o homem, para mim, um homem marcante, o homem que andava com Deus. Mas ele decidiu plantar uma vinha. Decidiu plantar uma vinha. E essa vinha foi premeditada. Meu irmão, é muito sério isso. Depois de ter grandes experiências com Deus, o camarada faz uma besteira, uma bobeira, meu irmão, uma bobeira. É pecado plantar vinha? Lógico que não. Não é pecado, o problema foi o que aconteceu depois da plantação, meu irmão. Depois da plantação. Esse camarada, olha lá no livro de 1 Coríntios, está escrito assim: quem está em pé, cuide para que não caia. Quer ver uma coisa que eu anotei aqui? Mesmo diante de muitas bênçãos e milagres, o inimigo sempre virá com uma novidade para manchar a tua história. Quando eu vim para o ministério, um pastor me chamou e disse assim: vou te dar 3 conselhos para você tomar cuidado. Cuidado com dinheiro, mulher e fama. Cuidado com dinheiro, mulher e fama. Cuidado com dinheiro, ora porque você tem demais, ora porque você não tem, isso pode te corromper. Cuidado com a parte sentimental, cuidado, você pode cair no engodo, você pode se atrapalhar, manchar a tua história. Cuidado com a fama, não deixa isso subir no seu coração, não. Isso foi sempre um medo na minha vida. Senhor, me livra do mal, por favor. Eu não quero perder a bênção. Depois de tantos anos manchar a história, tem misericórdia. Outra coisa que me chamou a atenção é que nada justifica uma tolice. Fala para quem está do seu lado: nada justifica uma tolice. Sabe essas ideias de Jerico, o cara decidiu plantar uma vinha. Mas a outra coisa que me chama a atenção, meu irmão, é que mesmo ele estando errado, presta atenção, meu irmão, mesmo ele estando errado, se embebedou, ele continuou sendo o profeta para a sua geração.
E quando ele amaldiçoou seu filho, sua geração, essa geração ficou maldita e tem sofrido até o dia de hoje. Lembra que Moisés vai entrar e vai acabar com os cananeus, com a geração de Cão. Sempre tiveram problemas, porque mesmo Noé estando errado, ele era um profeta. Fala para quem está ao seu lado: não deixa nada manchar a tua história, meu irmão. Fala para ele: não deixa nada, não. Olha o que aconteceu: Noé mancha a sua história com uma embriaguez. Meu irmão, não tem outro relato que ele se embriagou outra vez. Meu irmão, o camarada era um homem de Deus, um camarada tinha um currículo fabuloso, tinha tido uma experiência maravilhosa, mas de repente, por uma bobeira, por um momento, cabeça vazia, ideia de jirico, o cara entra nessa, se embebeda, passa vergonha, amaldiçoa a geração do seu filho, tudo por causa de uma bebida. Não deixe nada manchar a tua história. Veja que Davi acabou fazendo... Meu irmão, que loucura de Davi. Quando você fala de Davi, você vai ter que falar do seu adultério. Vai ter que falar. Algum dia você vai ler, você tem que passar pelo adultério. Quando você fala de Sansão, um grande homem, força, um juiz de primeira, mas quando você fala de Sansão, você lembra de Dalila, quem mandou se meter naquilo. Veja bem, ele continuou sendo um grande homem de Deus, e o texto diz que na sua morte ele matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Continuou sendo um instrumento de Deus, porém manchou a sua história. Quando você lembra de Jonas, o que você lembra? Lembra de Jonas, lembra de baleia, lembra de desobediência, fugiu da vontade de Deus. Quando você fala de Pedro, você vai ter que passar pelo momento que Pedro negou a Jesus. Quer ver um outro que eu anotei aqui? Quando você fala de Tomé, o que você lembra? Incredulidade. E quando você fala de Abraão, vai ter que passar por Agar, vai ter que passar por ali. Quando você fala de Jacó, Jacó roubou a primogenitura, meu irmão. Meu irmão, não deixe nada manchar a tua história, cara. Não deixe nada. O que me chama a atenção nesse texto é que tudo estava indo tão bem. Meu camarada foi usado por Deus, tinha um currículo fabuloso, uma experiência com Deus maravilhosa, filhos que o admiravam. Estavam recomeçando, ali só tinha ele, a esposa, seus filhos, noras e netos, estavam recomeçando a raça humana, e o camarada decide plantar uma vinha. E quando ele decidiu, ele tinha segundas intenções. Quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo homens que mancharam, mas em contrapartida também vejo homens que não mancharam. Jó não amaldiçoou a Deus. Quando eu vejo Daniel, que não se contaminou, quando eu vejo José, que não se dobrou, não cedeu àquela tentação, quando eu vejo Paulo, que não se dobrou, continuava adorando a Deus, mesmo diante da injustiça de ser chicoteado, de estar na prisão, mas continuou adorando a Deus. Quando eu vejo Ruth, na sua firmeza ali com a sua sogra, quando eu vejo Moisés, que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Meu irmão, a palavra de Deus, ela está cheia de advertência. Eu quero dar algumas para você. Primeiro, Efésios 4 diz: não deis lugar ao diabo. Fala junto comigo, vai. Não deis lugar ao... Em Gálatas capítulo 5 diz assim: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Vamos falar juntos? Não useis da liberdade para dar ocasião. Fala para quem está ao seu lado: cuidado com você, você é perigoso. Fala para ele: cuidado que a carne da gente é perigosa. Como é. A gente pensa mal dos outros, a nossa carne nos engana. E o texto diz: olha, não deis lugar, não useis da liberdade para dar ocasião a... Quer ver outro versículo? Ao que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Olha outro versículo que eu acho fantástico, 1 Coríntios 10. O que está em pé, cuide para que não caia. Olha outro. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa. Olha Mateus 26. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Hebreus 12:1. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Gálatas 5, a carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne, estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Efésios 4, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tiago 4, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Romanos, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Olha a advertência da palavra de Deus, ela está dizendo para você, cuidado, cuidado, cuidado. Nessa caminhada, cuidado. Cuidado. Eu quando vejo, quando alguém que tem Jesus morre, a gente fica triste, mas uma coisa a gente está certo. A partir de agora, esse camarada não perde mais a salvação. Nós ainda estamos naquela luta, mas morreu em Cristo, está garantido, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está nos advertindo, dizendo cuidado, cuidado com a carne, cuidado com o que passa ao seu redor, cuidado com o diabo, cuidado com o seu temperamento. Olha, não se põe o sol sobre a vossa ira, cuidado com os teus olhos, cuidado com as suas mãos, cuidado com os seus pés, cuidado com os seus planos. Foi o que aconteceu com Noé. Noé, que era um homem que tinha um currículo maravilhoso, de repente o camarada decidiu plantar uma vinha, e essa vinha tinha segundas intenções. Nem tudo é pecado, mas pode trazer males sobre as nossas vidas. Cuidado, meu irmão, cuidado. Nessa noite eu quero alertar você, cuidado, cuidado. Ele se embriagou, ele se expôs na bebida, provocou males sobre ele e sobre a sua família. Queria deixar alguns conselhos. Após grandes vitórias, virão novos desafios. Fala para quem está ao seu lado, vença todos. Vença todos. Mesmo diante, meu irmão, você pode ter muitas, eu fico às vezes olhando aquilo que Deus já fez na minha vida, mas a gente vê o seguinte, tem mais desafios, não tem? Deus já não fez grandes coisas na sua vida? Então, meu irmão, mas o grande problema é quando a gente entra num estado de bobeira, onde a gente se dá o luxo de ficar assim com a mente vazia, a gente se dá o luxo de... Não, meu irmão, você só vai parar quando você encontrar com o Senhor. Até então, o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como um leão, para destruir a nossa imagem. Presta atenção, meu irmão. Noé, um homem de um currículo fabuloso. Ele foi plantar uma vinha, e dessa vinha trouxe um grande problema para ele, para sua família, manchou a sua história. Mesmo diante de grandes milagres, meu irmão, se prepare, porque virão outras situações, em todas elas, seja mais do que vencedor, não bobeie. Outra coisa que me veio ao coração é que o grande perigo que nos faz cair são as pequenas coisas. Às vezes as grandes a gente vence com facilidade, as pequenas, né? Às vezes uma enfermidade a gente enfrenta, ora, vai, chora, e às vezes uma briguinha já pensa em separação. Uma bobeira, já, não aguento mais, porque uma bobeira, já pensa. Tem gente que já pensa em acabar com a própria vida, bobeira. No entanto, coisas grandes, não, vamos lá, vamos enfrentar, são as pequenas. Dizem os especialistas que as pedras grandes, a gente passa por cima, dá a volta, mas o que chateia a gente é a pedrinha no sapato. Andar com pedra no sapato não é fácil. É o que aborrece a gente. Presta atenção, meu irmão. Uma bobeira de Noé manchou a sua história. Uma bobeira dele causou
um problema muito grande para gerações até o dia de hoje. Os cananeus, como já sofreram, mas foi uma maldição dada lá por Noé. Uma bobeira. Outra coisa que me veio ao coração é que não deixe a tua mente vazia, reconhece-o em todos os teus caminhos, em tudo dai graça, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, isso ocupe a sua cabeça. Fala para quem está do seu lado, enche a tua cabeça com as coisas de Deus. Fala para ele, enche a tua cabeça com as coisas de Deus. Fala para ele assim, e se pecar, confessa. E fala para ele, se pecar, confessa, meu irmão. Se pecar, não dá bola não. Se pecar, errei, me perdoa, vou voltar atrás, mas não deixa essa sujeira criar parasitas na tua vida ao ponto de tirar o brilho. Vamos lá, meu irmão. Antes de qualquer, presta atenção no que eu vou dizer agora para você. Antes de qualquer decisão, consulte ao Senhor. Estou pensando em plantar uma vinha. Fala com Deus, Deus. É uma boa eu plantar uma vinha? O que o senhor acha? Deus vai olhar e vai dizer, eu te conheço. É melhor você não plantar, não. Porque eu te conheço. O outro plantar não vai dar problema nenhum, mas você, antes de qualquer decisão, consulte ao Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Presta atenção, meu irmão, alguns conselhos muito importantes. Antes de você tomar uma decisão, consulte ao Senhor. Outra coisa, confronte você mesmo, se vale a pena dar sequência nesse projeto. Pense. Veja se vale a pena. Ora, fala com você mesmo, vale a pena isso? Será que eu vou me perder nesse negócio aqui? Será que esse negócio aqui vai ser bom na minha vida? Ou é só uma empolgação de momento? A gente vê tantas pessoas se perdendo, tantas pessoas perdendo a honra, perdendo a alegria, perdendo a família, perdendo filhos, em cima de projetos. Vale a pena. Tem uma frase que às vezes você vê em carros aí, nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Quer dizer, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, a sua família? O camarada decidiu plantar uma vinha. Se tivesse parado, será que vale a pena eu plantar uma vinha? Será que eu tenho força para vencer? Será que eu vou plantar uma vinha só para comer uva? Ou não, eu não, sabe, não vai dar certo esse negócio. Pare e pense, será que vale a pena eu perseverar nesse projeto? Ele vai me levar à bênção ou ele vai desgraçar a minha vida? Será que o Espírito Santo de Deus não falou nada no ouvido dele? Você acha que Davi estava ali olhando aquela mulher tomando banho? Você acha que o Espírito não disse para ele, fecha os olhos, sai daí? Mas não, camarada teima, fica olhando. Meu irmão, você já passou por experiências desse tipo? E algumas vezes você já até usou essa expressão, alguma coisa me dizia, pá. Alguma coisa me dizia, pá. Às vezes você vai num local, passa por uma decepção, aí você diz assim, alguma coisa me dizia para não ir, mas eu fui. Alguma coisa me dizia para mudar de caminho, mas não mudei. Alguma coisa. Isso que você está falando é a ação de Deus na tua vida. Fala para quem está ao seu lado, não dá trabalho para Deus, não. Obedeça de uma vez. Não dá trabalho. Você está dirigindo, mudou o caminho, muda, meu. Você não sabe do que Deus está te livrando. Você não sabe. Consulte, fala com Deus. Noé teima em plantar uma vinha. Ele não tinha força para vencer aquela tentação. O camarada foi,
depois fez lá o seu vinhozinho, tomou o seu vinhozinho, achou que aquilo ia ser uma coisa só dele, dentro da tenda dele, que ele poderia fazer isso muitas vezes na vida. E olha, meu irmão, pelo registro bíblico, ele fez uma vez só, e uma vez só, para manchar a sua história. Precisava disso, meu irmão? Precisava disso. Uma vez só, precisava disso. Presta atenção, meu irmão. Terceira questão que eu queria deixar para você: seja determinado em buscar ao Senhor. Vamos falar juntos? Seja determinado em buscar ao Senhor. Consulte, fala com Deus, derrama a tua vida diante dele. Quarto, não dê liberdade a você mesmo. Cuidado com a tua carne, meu irmão. Tua carne é perigosa. Não dê liberdade, cuidado. Olha o que aconteceu aqui com esse camarada. Por bobeira, meu irmão, esse cara manchou. A sua dor pode ser fruto das plantações passadas. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Às vezes a gente reclama: por que eu estou passando isso? Olha no passado. Não observou, não tomou cuidado, e aí vem uma série de coisas. Ora mais, santifica mais, busque mais. Fala para quem está ao seu lado: você é um vencedor. Fala para ele. Deus te criou para vencer. Fala para ele. Fala assim: Deus te criou para ser bênção. Deus te criou para ser resposta. Você é solução. Fala para ele: você é solução, você não é problema. Você é solução, você é bênção, você é milagre, você é ação de Deus, você é um milagre para a sua família, você é um milagre para os seus filhos, você é um milagre para a sua esposa, para o seu marido, para a sua igreja, para esta sociedade. Nós somos criados para isso, para ser bênção. O que aconteceu com Noé? Noé, ele, no meio daquela geração, ele decide buscar a Deus. No meio daquela geração, ele decide levar Deus a sério. Numa época que não tinha Bíblia, numa época que não tinha cultos como nós temos hoje, mas numa época que esse camarada decide buscar a Deus, e Deus olhou e disse: a humanidade me aborrece, mas Noé me agrada. Poderia ter destruído tudo. Não, eu vou preservar essa família. E esse camarada, durante praticamente 100 anos, pregando, construindo, todo mundo passando, eles ficaram loucos. Ele estava pregando e falando: olha, vai vir um grande dilúvio. Lógico, vai passando o tempo, o pessoal acha que ele é louco. Mas num determinado momento a coisa aconteceu. E diz o texto que eles entraram, Deus disse: entre agora você, a sua família, os animais. E o texto diz que Deus fechou por fora. Por que Deus fechou por fora? Porque conhecendo Noé, ele abriria para os outros entrarem. Ele era um camarada que tinha relacionamento com Deus. Ele ia abrir. Então Deus vem e fecha por fora. Ele não tinha condições de abrir. E aí começa aquela chuva. A experiência que ele teve com Deus, o relacionamento que ele teve com Deus. De repente, meu querido, depois de tudo isso, ele decide plantar uma vinha. Podia ter plantado arroz, podia ter plantado soja, podia ter plantado milho, podia ter plantado um monte de coisa, podia ter uma fábrica de barcos, vão fazer algo. Não, o cara vai plantar vinha. Quem mandou ele plantar vinha? Da onde veio essa ideia? Veio de Deus? Não, veio do inferno. E de repente ele acatou. Por isso que eu digo, meu irmão, você precisa tomar cuidado com você mesmo. Porque a nossa carne, diz a palavra de Deus: maldito o homem que confia nele mesmo, na sua força, que faz do seu braço a sua força. Cuidado. Porque Deus te criou para ser bênção. Deus te criou para ser resposta. Deus te criou para ser vencedor. A tua família tem que te admirar. Os teus filhos têm que te admirar. Os teus amigos têm que te admirar.
Poxa vida, aquele fulano passou por uma luta, mas olha o que ele fez, olha a conduta, olha o procedimento. As pessoas têm que admirar você. Essa é a vontade de Deus, que você seja bênção. Nesta noite, meu irmão, eu só quero te advertir. Cuidado para você, por bobeira. Camarada, plantar uma vinha, bobeira. Fez lá o vinho, encheu a cara, ficou nu, acabou depois amaldiçoando o filho, passou vergonha, desnecessariamente. Cuidado com você, cuidado. O que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você possa imaginar. O projeto, os planos de Deus, os milagres, a palavra de Deus está sempre alertando. Cuidado, não dê lugar ao diabo. Levanta a tua cabeça, celebre, reconhece em todos os teus caminhos. Não confie em você mesmo, não apoie no seu próprio entendimento. Levanta a tua cabeça. Vamos lá, meu irmão. Quem faz o milagre é o Senhor, mas quem crê no milagre somos nós. Quem faz o milagre é o Senhor, mas quem profetiza o milagre somos nós. Somos nós que profetizamos em cima dos vales, dos ossos secos. Somos nós que falamos sobre a multiplicação. Somos nós que falamos sobre a bênção, o milagre. Quem faz é o Senhor, mas quem pronuncia somos nós. Não deixe que nada venha estragar o projeto de Deus para você, para sua família. Ser fiel. Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra, seja fiel, e você ainda vai olhar para trás e vai dizer: grandes coisas fez o Senhor sobre a minha vida. A tua dor, o teu sofrimento, o teu problema vai passar em nome de Jesus. Vai passar. E quando passar, você tem que ter uma história limpa. Não deixe a tua mente vazia. Cuidado com as ideias que vêm do nada. Planta uma vinha. Planta uma vinha aí. Faz isso. Vai em tal lugar. Assiste tal coisa. Compra tal coisa. Olha, ninguém está te vendo. Cuidado, não manche a tua história. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos, por favor. Senhor, quero colocar diante de Ti este povo. Tu conheces, ó Deus, cada coração. São vidas que vieram para ouvir a Tua voz. Vidas que vieram para prestar um culto ao Teu nome. Senhor, que privilégio eu tenho de ser um porta-voz da Tua palavra, para poder trazer luz e abençoar e preparar este povo, Senhor, para grandes coisas. Eu sei que Satanás sempre está cirandando as nossas vidas, ó Deus, procurando uma oportunidade para frear a nossa história, uma oportunidade para manchar a nossa história, uma oportunidade para destruir a nossa história. E quando eu vejo Noé, um grande homem, o homem que andou com o Senhor, o homem que foi o profeta da sua geração, de repente, Senhor, ele tomando uma atitude como essa, manchou a sua história. Quem se tornou Noé não é mais um. Senhor, nós não queremos isso, nós queremos mais, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos avançar. Tu és o nosso Deus, a nossa salvação, meu Deus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti este povo, Pai. Tu conheces cada coração, Senhor. Que esta noite seja o início de uma nova caminhada para muitos, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, cabeças baixas, meu irmão. Se você tem plantado vinha, se você tem plantado algumas coisas, você sabe que está errado.
Você quer se apresentar diante do Senhor, dizer: Deus, me ajuda a sair desse enrosco. Situações que foram escolhidas, caminhos, que você sabe que está errado, querido. Que está na hora de mudar, de tomar uma atitude. Antes que fique pior, meu filho. Antes que fique pior, esse namoro, esse estilo de vida. Antes que fique pior, não manche a sua história. Eu quero orar com você, você que quer se apresentar diante do Senhor. Eu quero orar com você. Hoje é noite de milagres, em nome de Jesus. Você que deseja apresentar a tua vida, por favor, vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Somente você que deseja dizer para Deus: Deus, eu quero apresentar a minha vida. Você que quer falar: Deus, andei fazendo umas escolhas aí, eu sei que eu estou errado, mas eu quero pedir perdão, me ajuda. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Senhor, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Tu sabes, ó Pai, do que passa nos corações. Mas nesta noite, Senhor, nós estamos sendo desafiados, ó Deus, a não cair nesse engodo que Noé caiu. Senhor, ele fez uma escolha, acabou se envolvendo com ela, embriagou-se, ficou nu. E assim, ó Deus, isso está registrado. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Livra-nos de todo mal em nome de Jesus. Senhor, eu quero que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Senhor, restaura, Senhor, se alguém já está enrolado, Senhor, que seja liberto pelo poder que é no Teu nome, Senhor. Aqueles que estão ainda embaraçados, ó Deus, Senhor, põe as Tuas mãos, que haja milagres sobre cada vida, que Satanás seja envergonhado e o Teu nome exaltado. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra. O Senhor conhece o meu coração. Eu recebo a bênção, a força, a direção. Eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus. Senhor, nós aplaudimos o Teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Vamos todos ficar em pé, por favor. Glória a Deus. Eu anotei aqui, né? Mente vazia é um problema sério. Não deixe a tua bênção virar maldição. Proteja a tua vida do mal e a tua família será abençoada. Em nome de Jesus.